Então, rapaziada, a Vitória venceu e aliviou a pressão injusta, diga-se de passagem, eu já falei aqui, em cima de Jair Ventura. O Vitória justificou, né, o uso do time titular, que eu também falei na live de ontem, que eu achava que era uma decisão correta. Fez valer sua superioridade, se impôs, jogou ali em ritmo de treino, né? Apesar que ainda conseguiu a façanha de tomar um gol meio idiota ali, mas venceu o jogo de maneira incontestável. Ah, contra a poderosa Juazeirense. Gente, de fato, Vitória pegou um adversário assim de um nível técnico muito baixo. É um time de série D, né? Inclusive. Mas eu já vi também o Vitória em situações semelhantes se complicar em jogos contra adversários tão limitados quanto. Então, fica aquela metáfora, né, da onda do bêbado. Se você bate no sacana que tá bêbado, você bateu, pô, o cara tava bêbado. Se você apanha, você foi comediado por um bêbado. Então, eu acho que tem que dar o mérito, sim, porque contra o Botafogo do Piauí a gente apanhou do bebo. E vencer é vencer, gente. Então, assim como título é título, vencer é vencer. Então tem que dar os méritos, sim, tá? É uma obrigação, mas é uma obrigação que tem que ser dada aos méritos, porque é uma obrigação que muitas vezes o Vitória não faz. E se a gente for analisar sempre, né, por esse viés de obrigação, por conta de ter ali uma superioridade técnica, devido também a um maior poderio financeiro, a gente vai precisar normalizar quando a gente for enfrentar o Cruzeiro e perder, quando a gente for enfrentar o Grêmio e perder, ou perder para um São Paulo, como é o nosso próximo adversário agora. Aí a gente tem que normalizar, porque é a mesma lógica que se utiliza quando se diz que o Vitória tem a obrigação de vencer a Juazeirense, é a mesma lógica que se teria quando os times que têm mais poder que a gente dentro da Série A vão enfrentar a gente. Né? Então, assim, favoritismo existe, lógico, superioridade técnica existe, mas dentro do campo, irmão, você tem que ir buscar o resultado, você tem que lutar para fazer o gol, buscar o resultado, tá jogando contra 11, e do outro lado tem um adversário ali usando suas armas, suas estratégias para tentar te anular e lhe superar. Então, sim, há méritos, porém também não precisa uba-uba, né? Equilíbrio é tudo, gente. Equilíbrio é tudo. Como eu falei, foi um jogo que deixou claro, né? No pré-jogo eu tinha falado, é um jogo que ia deixar claro porque os titulares são titulares. O que o jogo do CRB já havia feito. Algumas coisas que a gente precisa pontuar, tá? Principalmente em relação a espaços. Acho que o Vitória dá muito espaço ainda, por mais fraco que seja o adversário. Contra o CRB, deu muito espaço. Ontem eu senti o time muito espaçado, é um time ali que não tem compactação e às vezes tem uma demora na recomposição, né, quando o time tá voltando. Mas enfim, voltando pra gente não se perder, mostra que assim, de fato, a gente tem ali um 11 inicial razoável, né, com alguns jogadores que tem ali um nível de Série A, a gente já debateu também isso em outros vídeos. Acho que o Vitória tem sim alguns jogadores de Série A, alguns mais para composição, outros poucos para serem titular e disputar no nível que a Série A propõe. Mas o grande problema do Vitória é quando você precisa mexer. Né? Quando você mexe no time, na maior parte das posições, né, a qualidade acaba caindo assim de maneira drástica. Apesar de ontem os reservas terem entrado bem, mas aí eu vou precisar ser hipócrita agora, porque tem que levar em conta o nível do adversário que a gente está enfrentando. Jair Ventura surpreendeu a muitos, né, na escalação. Não sei quem acompanhou o nosso pré-jogo aqui, também acompanha de outros canais. Não pelo fato de uso dos titulares, porque era algo que já havia sendo noticiado por algumas mídias alternativas do Vitória, então já existia essa expectativa. Mas se tinha dúvidas dos quais seriam poupados e quais seriam utilizados. Alguns jogadores se imaginou que ele fosse poupar, né? Por exemplo, Kaká, Mateuzinho e Eric, se existia uma expectativa que fossem ser poupados. E outros por questão de escolha técnica mesmo. O uso de Kaká foi uma surpresa, né? Quando saiu a escalação, a gente achou que pela sequência que Kaká vinha tendo aí, para não correr o risco de repente perder o jogador, que hoje é a referência que a gente tem na defesa do Vitória, a gente imaginou que ele pudesse ser poupado, mas não. Ele foi titular. E aí pode ser muito por conta também de daqui a mais 3 jogos
ele vai enfrentar o Corinthians, e como ele pertence ao Corinthians, naturalmente ele não vai poder jogar, a não ser que vá Mota invente de novo aquela maluquice, mas ele inventa aquilo ali no final, né, na reta final, de pagar a multa pro jogador jogar. Mas a gente até então crê que ele não vai fazer isso nesse momento, não é propício, e que naturalmente Kaká vai descansar no jogo contra o Corinthians. Então ele utilizou o Kaká ontem. Eu estava imaginando ali que ele iria com, sei lá, Luan Cândido e Edenilson na zaga e Natan Mendes na direita. Mas na coletiva já até falou que Natan não foi pro jogo por uma questão de controle de carga. Então Edenilson acabou indo para a lateral com o Kaká titular. Eu falei na live de ontem sobre Edenilson outra coisa também. Falando da live de ontem, hoje temos live também, 16 horas. Eu e Vinícius Jesuskevics, Papo de Leão Podcast. Já vou deixar aqui linkado no final para vocês nos aguardarem e participar com a gente. Mas na live de ontem que eu fiz aqui de casa mesmo, eu disse que eu não sei assim até onde eu gosto da ideia de Edenilson cada jogo ser escalado numa posição diferente. Tá? Uma hora ele é zagueiro central, outra hora ele é zagueiro pela direita, outra hora ele é volante, outra hora ele é lateral direito. Porra, é massa você ter um jogador polivalente que cumpre ali várias funções, é bom. Diante de tanta gente que a gente vem perdendo essa temporada, principalmente ali no setor defensivo. É massa você saber que você pode contar com um jogador ali que faz várias posições. Mas Jair até deu uma respaldada também, né, na coletiva, dizendo que quando fosse visitar ele na Europa, que era para Edenilson pagar o jantar, dando a entender ali que é um jogador de nível europeu. Mas eu não sei, cara. Assim, sinceramente, eu não sei até onde isso faz bem para um jogador que ali está num momento de estabilização. Eu temo que isso possa, sei lá, em alguns momentos confundir um pouco a cabeça do jogador, né? Porque você precisa reajustar suas decisões, suas tomadas de decisões, seu senso de posicionamento, cada vez que você muda de posição, né? E não é pelo fato da mudança de posição que eu tô falando por si só, é de ser isso jogo após jogo. Ele não passa um tempo jogando de volante, depois passa um tempo jogando de... É tipo, jogo após jogo, e muitas vezes dentro do próprio jogo ele muda de posição, como ontem, ele começou como lateral, depois que a Kaká sai, ele assume a zaga. Eu posso estar viajando, por exemplo, mas para dar um exemplo aqui, eu posso estar viajando, tá, gente? Mas eu acho que a expulsão contra a Chapecoense, apesar que ela é uma falha mais de coletiva, de posicionamento, mérito também do adversário que acerta um lançamento nas costas, mas eu acho que ali talvez seja um pouco o sintoma disso. Eu achei que ele demorou um pouco para reagir, e pode ser muito da onda dele não saber se ele era lateral, se ele era zagueiro. Eu acho que essa demora na reação é um pouco sintoma disso. E ainda teve a infelicidade do escorregão. Mas enfim, eu tô dizendo isso, gente, tá? Porque assim, pra gente não acabar também desgastando desnecessariamente, né? Um jogador que vem se mostrando um talento surpreendente aí. Então, ontem no gol da Juazeirense, por exemplo, eu vi muita gente apontando que ele deu uma vacilada ali também na cobertura, né? Quando o Gabriel saiu do gol meio atabalhoado também. Então é preciso ter cuidado, tá? É só esse alerta que eu faço, porque eu tenho realmente essa preocupação de ver toda a rodada ele jogando num lugar diferente. Voltando sobre a escalação, outra surpresa foi o uso de Aitor como titular. Muita gente imaginou que Tárzia iria ali assumir a titularidade, né? Um jogador que agradou muito às vezes que entrou, mas parece que de fato ele não é visto como titular por essa comissão técnica, né? Eu até gosto de Aitor, vou falar para vocês, eu gosto do jogador. Eu acho ele um jogador técnico, ele é assim, um dos poucos que consegue achar passes em profundidade, sabe? O Vitória é um time que tem muitos jogadores que jogam, dão passes para lateral, e aí Aiton é um jogador que ele dá passe para frente também. Ontem ele conseguiu até 2 bons passes em profundidade, um que acabou sendo desperdiçado por René, né? Eu acho que ele dá boas assistências também. Ano passado ele contribuiu muito, tem assistências muito milimétricas assim dele. E provavelmente Aiton é aquele jogador que ele cumpre o que o treinador pede, né? Cumpre as funções que o treinador pede. Então, esse tipo de jogador é queridinho, né, dos treinadores. Mas, bicho, ele tem assim umas quedas de pressão, sabe, durante o jogo, que
é irritante. E ontem ele chegou a receber algumas vaias, né, na saída dele, que eu achei até um pouco exagerado, porque ele fez um primeiro tempo bom e no, a gente já tava ganhando de 2-0 quando ele sai. Não acho que era justificada aquelas vaias, não. Tá, mas realmente ele dá essas brochadas durante o jogo, assim. Às vezes o Bambu tá gemendo e ele meio lesão, assim, no jogo. É displicente na tomada de decisão. Parece que ele perde o interesse do jogo durante o jogo, sabe? E é uma parada que tira um pouco a paciência mesmo e impede ele de ter assim uma maior regularidade e uma maior importância e garantia de titularidade nesse time. E para finalizar essa questão da escalação, as dúvidas que a gente tinha em relação da utilização ou não de Mateuzinho e Eric, né? E os dois acabaram indo para o jogo, né? Com o Eric jogando até o final, diga-se de passagem, e matando a pau. Aqui a gente ficou sem entender um pouco, né? Principalmente em relação a Mateuzinho, porque o Mateuzinho foi poupado domingo, 3 dias atrás. Entrou ali no finalzinho porque o jogo. A gente tava perdendo o jogo, mas a ideia que se tinha é que ele nem entrasse no jogo. Aí hoje ele aparece na quarta como titular. Ficou um negócio meio incoerente, confuso de entender, mas acredito que a comissão deva ter suas razões, né? Eric também acabou surpreendendo, né, pela sequência que ele tá tendo aí em alta intensidade. O treinador até disse em coletiva que ele foi o cara que mais correu, se eu não me engano, no jogo da Chapecoense, depois que a gente perde, né? Ele é um jogador que tem que voltar mais para recompor, etc. E até a gente imaginou que o próprio Lucas Silva, que entrou, mas entrou depois no lugar de Mateuzinho no jogo de ontem, mas imaginou-se que Lucas Silva pudesse ser o titular no lugar de Eric ontem e não foi o que aconteceu, tá? Ele foi titular, ele jogou até o final e inclusive fez, para mim, uma das melhores atuações com a camisa do Vitória desde que ele chegou. Ele jogou bola ontem, jogou futebol. E para mim, assim, Eric vem sendo, ao lado de Baralhas, o maior destaque do Vitória nessa temporada. Acho que Eric, Mateuzinho e Baralhas, mas ainda coloco na frente Baralhas e Eric, principalmente depois que Eric tomou aquela enquadrada do presidente, que falou que pagou 7 milhões nele, ele parou de jogar bola. Tá jogando bem, tá mantendo um alto nível, tá começando a participar mais, tá chegando mais perto da área, que é algo que a gente sempre comentou assim e reclamou nele. Ele é um jogador que ele é técnico, mas chegava pouco na área, ele tá se envolvendo mais com as jogadas de ataque. E inclusive, eu vi ontem no R10 Score, se eu estiver falando, citando o site errado, me perdoem, que ele é o ponta da Série A com mais participações em gols até aqui, de todos, né? Enfim, fato é, eu não tenho dúvida que não fazia parte dos planos da gestão e dessa comissão usar o time titular, né? Pelo menos nessa fase inicial da Copa do Nordeste. Mas aí, velho, veio aquela partida lá vexaminosa contra o Botafogo, e aí misturou com o vexame contra o Cruzeiro, né? A frustração contra a Chapecoense. Trouxe uma pressão ali pro treinador, que hoje, querendo ou não, a gente já também debateu sobre o assunto. O treinador é uma barreira para a gestão, é uma blindagem da gestão. E aí, para aliviar essa pressão, se mudou a rota desse percurso, né? Para poder gerir ali um princípio de crise. Uma derrota ontem, gente, seria uma tragédia, né? Aliás, um empate, né, já seria trágico e escalonar muito a pressão em cima do treinador. E é isso que a gestão talvez não tenha entendido, sabe, gente? Por mais que no discurso se fale de priorizar o brasileiro, né, que nem que isso custe a eliminação precoce de outros campeonatos. Ouvi relatos de pessoas dizendo que o presidente normalizou a derrota pro Botafogo, falou que uma derrota pro CRB também seria normal. E é isso que a gestão talvez não tinha entendido ainda no Baiano. O Baiano já tinha dado indícios disso e agora a Copa do Nordeste vem para evidenciar que, assim, embora a torcida compreenda o discurso, todos compreendem o discurso que de fato a prioridade é o brasileiro pela questão financeira, pela saúde financeira e futuro do clube. Na hora que a bola rola, gente, todo mundo vai querer ver o time ganhando. Entendeu? As primeiras rodadas sem vitória no Baiano mostrou isso. Todo mundo entendeu quando o presidente chegou e falou: olha, nossa prioridade é Campeonato Brasileiro, então Baiano. Todo mundo entendeu, todo mundo compreendeu. Só que quando a vitória não vem, ninguém quer saber mais o que é, que tipo de campeonato a gente está disputando. A pressão vai vir do mesmo jeito. A derrota pro Botafogo do Piauí mostrou isso. E se o Vitória perdesse ontem,
o torcedor não ia querer saber que o foco era o jogo do São Paulo, sacou? Ele ia querer a cabeça de Jair Ventura de qualquer jeito. Por isso eu acho perigoso esse discurso, né, de prioridades que o presidente tem trazido aí esse ano, porque a gente, na hora de avaliar o trabalho do treinador, na hora de avaliar o trabalho da própria gestão, ninguém vai separar uma coisa da outra. A gente vai considerar o todo. A gente não vai separar, não. Mas aqui era a Copa do Nordeste, que não era prioridade, a gente estava jogando com o time reserva. Vai tudo pro bolo, filho. Na hora de avaliar o trabalho, vai tudo pro bolo. Vai ser tudo colocado na soma. Então eu torço para que, de fato, a gente esteja jogando essa Copa do Nordeste para vencer, para ser campeão, e não para cumprir tabela, como a princípio parecia ser os planos. Eu falei na live de ontem e repito, foi uma decisão correta ir com o time titular. Eu sei que o medo de geral também tem esse temor, era perder mais um jogador por lesão, mas são riscos que, infelizmente, dada as circunstâncias, a gente precisa correr. Essa sequência de lesões do Vitória, infelizmente, não pode, assim, acaba condicionando o nosso pensamento a temer que todo jogo vai acontecer uma lesão, porque não é o normal, gente. E você não vê os times perdendo um jogador por jogo. É algo que está acontecendo, assim, a gente até fala assim de forças sobrenaturais, mas não é o normal. Não é o normal você ir com um jogo com esse sentimento de temor que você vai perder um jogador, sabe? Então eu acho que, assim, ao menos que fisiologicamente, ali, cientificamente, os exames apontam que o jogador tá realmente num limite físico de desgaste que pode causar uma lesão, ele tem que jogar sim. Porque, infelizmente, o elenco que nosso gestor montou é insuficiente, né, para a gente poder se dar o luxo de jogar com time alternativo. Então tem que ir com o time titular sempre que possível. Sempre que não tiver um jogador a ponto de estourar, tem que jogar. Uma derrota no jogo de ontem, repito, seria trágico. Não só para os nossos planos na Copa do Nordeste, mas para o próprio ambiente de jogo contra o São Paulo. Porque me diga aí, gente, é melhor ir todo mundo de boa, mais leve, mais confiante, o clima gostosinho. Como o Eric ontem matou a pau, vai confiante pra caramba do jogo contra o São Paulo. Treinador tranquilo. Ou se acontecesse uma tragédia ontem, perdesse, e aí o clima ia ficar um clima de merda, a pressão em cima do treinador ia subir, em cima dos jogadores, muita pressão, os jogadores iam entrar nervosos, afobados ali contra o São Paulo. É muito melhor ir com a vitória, filho. Ah, foi contra a Juazeirense, não importa. O clima vai mais tranquilo, vai mais leve, a pressão vai menor. E pressão é diferente de não saber a importância do jogo contra o São Paulo. Os jogadores têm que entrar assim pilhados, mas não nervosos, tá? Então, para mim, o Vitória acertou ontem na decisão de colocar o time titular e felizmente deu certo. Fizemos uma partida ok, embora de fato Vitória gere muito espaço. A gente falou antes do jogo do CRB, a gente ganhou do CRB, mas deixou muito espaço. Se o Cruzeiro, se for jogar contra o Cruzeiro cedendo esses mesmos espaços, vai tomar uma balaiada e tomou a balaiada. E a mesma coisa eu repito, não pode ceder o mesmo espaço que cedeu para Juazeirense ontem contra o São Paulo. Acho que o time tem que ajustar muito essa questão tática, as linhas ali muito espaçadas, os dois volantes subindo muito juntos e a cobertura demorando muito de chegar em contra-ataque. Felizmente ontem foi um adversário menos qualificado, mas quando for um adversário que saiba explorar mais isso, vai ser mais difícil. Claro que a postura contra o São Paulo é outra, as decisões são outras, mas é preciso ter cuidado. Pontos positivos no jogo de ontem, acho que a gente pode destacar o próprio Edenilson, que fez bem as duas funções, tá? Apesar que eu também acho que ele deu uma vacilada ali na hora da cobertura no gol que a gente toma. Mateuzinho voltando à sua melhor versão, felizmente. Eric fez uma partidaça, para mim o melhor do jogo. Baralhas mantendo o nível de sempre. René, gente, assim, René fez o gol, mas vamos esperar mais um pouco. Achei meio, sabe? Eu acho que ele não tem, primeiro, o físico de centroavante. E não sei se ele tem o faro de gol de centroavante, porque ele perdeu 2 gols, cara. Que um cara que tem faro de gol oportunista não perde. Mas vamos esperar mais um pouco, tá? Acho que de destaque também, Ramon fez sempre, né? Não compromete defensivamente. Ofensivamente, às vezes, nos causa alguns xingamentos. Luan Cândido fez uma partida surpreendentemente boa. Kaká, enquanto esteve em campo, também manteve a boa média. Aitor
Como eu já comentei aqui, primeiro tempo bom, fazendo ali bons passes. Segundo tempo, aquela queda de pressão dele. E acho que dos titulares, quem destoou um pouco para baixo ontem foi Martínez. Achei ele meio sumidão do jogo. Dos reservas, vale o destaque de Lucas Silva, que ontem aproveitou bem a chance dele, fazendo um belo gol. E talvez ganhe mais chance, né? Soube aproveitar os minutos dele em campo. A gente vai debater mais sobre o jogo de hoje no nosso podcast 16 horas, Papo de Leão. Eu, Vinícius e mais um convidado. Vou deixar aqui no final, você já clica, já bota aí a notificação. Então a gente nos vê lá, tá? Nos vemos lá. Tamo junto e até o próximo vídeo.